Vamos dar sequência aí para a próxima aula, falar um pouquinho sobre o artigo 3º. O artigo 3º, vamos pegar aquele aqui na Constituição, tá? Artigo 3º, deu um Ctrl+V, pronto, coloquei ele aqui, vamos lá. Artigo 3º, vamos dar aqui uma normal aqui, porque veio contra. Deixa eu escrito aqui. Então vamos lá. Constitui objetivos, então saca só. A primeira coisa que você tem que se atentar em prova é a seguinte. Quando você fala do artigo 3º, as questões que vão vir em prova aqui, eles vão falar assim, ó. Segundo a Constituição, quais são os objetivos? Ou são objetivos segundo a Constituição e vai aparecer embaixo, tá? Então a primeira atenção que você tem que ter é exatamente isso. O tipo de pergunta, quando te perguntam sobre o artigo 3º, vai falar assim, ó. Segundo a Constituição, são objetivos da República Federativa do Brasil, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Lembrando o seguinte, né? É sempre bom lembrar que os chamados princípios fundamentais são compostos de tudo que está escrito dos artigos 1 ao 4º, né? Os artigos 1º ao 4º da Constituição Republicana Federativa do Brasil. Então vamos lá. Tudo que está escrito do 1 até o 4 a gente já sabe que são princípios fundamentais, tá? Todo objetivo fundamental é um princípio fundamental. Ponto. Agora, o que você não pode confundir é fundamentos da República, no caso. Vamos colocar assim, ó. Você não pode confundir os fundamentos da República Federativa do Brasil, Constituição Republicana Federativa do Brasil, vamos deixar assim. Você não pode confundir os fundamentos com os objetivos. Tudo bem? Pô, mas a palavra não tem nada a ver com a outra. Mas o problema é o que está escrito, tá? Você tem que tomar um certo cuidado. Mas eu sei, ó, todos os objetivos são verbos. Todos os objetivos são verbos. Os fundamentos não são verbos. Fundamentos, né? Que é aquele famoso só, se, de, val, plu, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, da iniciativa e pluralismo político estão lá no artigo 1º, beleza? E os objetivos estão aqui no artigo 3º. Os objetivos a gente usa normalmente o com, gar, pro. Tudo bem? Existem outros mnemônicos, mas eu estou passando o que eu particularmente uso, né? Vou deixar aqui de verde, porque, né, nós estamos marcando aqui os objetivos de verde. Eles são verbos, então eles são terminados, são verbos no infinitivo, são terminados em R, então não tem como confundir. O problema é que existe um negócio que chama substantivação do verbo, né? Que é o cara, em vez de escrever construir, o cara escreve a construção, realizar a construção. Coloca alguma coisa para tirar esse verbo, tudo bem? No infinitivo. Ele substantiva ele, né? Coloca um artigo antes. A questão é o seguinte, a questão aqui é o seguinte, você não pode confundir uma coisa com a outra, perfeito? Mas lembrar que mesmo os fundamentos e os objetivos são princípios fundamentais. Todo mundo aqui é princípio fundamental, porque está escrito do 1 até o 4. O que eles não são, que você não pode confundir, são fundamentos e objetivos. Tudo bem? Aqui é muito direto, tá? Aqui, quando a prova cobra, é geralmente o tal do mnemônico, ou vai fazer você se confundir, principalmente com o que está escrito no artigo 4º, artigo 1º e artigo 3º.
Tudo bem? Porque o artigo 2º é a separação dos poderes, né? E aí não tem mnemônica, é só você saber as coisas que eu falei para você na aula passada. A questão aqui é a seguinte, você tem que decorar, tem que decorar. Como que você decora? Por meio do mnemônico, GONGAR ER PRO, tudo bem? Só que mais do que decorar o início, você tem que saber o que está escrito, porque o cara pode pegar uma palavrinha ali e trocar ela pelo mesmo início do mnemônico. Então você tem que estar sempre atento. Então tem que saber. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Você tem que saber, tá? Erradicar. Aqui você tem que tomar um certo cuidado, que erradicar é exterminar a pobreza e o crime. Exterminar a pobreza e o crime. Acabar, erradicar. Mas reduzir, ou seja, diminuir as desigualdades sociais e regionais. Porque, olha só, algumas provas elas trocam isso daqui. Colocam reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades sociais. É impossível você ter um país, um estado, uma sociedade, ou seja o que for, em que não haja desigualdade social nos moldes que nós construímos a evolução da história humana. É impossível isso acontecer. Mas o que você precisa? Você precisa deixar isso mais equiparativo. Você precisa equiparar as coisas. Certinho? Não. É por isso que a gente tem que diminuir, reduzir as desigualdades sociais. Perfeito? E erradicar, ou seja, exterminar a pobreza. E não reduzir a pobreza e erradicar as desigualdades sociais, porque erradicar a desigualdade social é impossível. E o promover o bem de todos, aqui se você decora assim, ó, sinceramente, promover o bem de todos sem preconceito, seja ele qual for, acabou. Beleza? Você já mata, né, a esmagadora das questões. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem qualquer preconceito. Ponto. Você já mata. E isso você tem que saber. Mais uma informaçãozinha aí pra gente não passar, né? Que aqui a ideia é um direito direto ao ponto, beleza? Sem enrolação, mas ao mesmo tempo também eu tenho que te dar informações que te põem um pé à frente. É aquela informação que você não vê na internet, é aquela informação que não vê na internet assim, né? Não vê de forma constante na internet, não vê com aquele professor seu de sala de aula. Então aqui a ideia é te dar algumas dicas que às vezes vão te colocar um passo à frente do seu concorrente, tá? Bom, repara que o artigo 3º, eles são projetos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um projeto. Tudo bem? Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Quando é um projeto, existe um tópico dentro do direito constitucional que é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eficácia é todas as normas constitucionais possuem eficácia. Pronto. Ponto. A aplicabilidade, a gente vai crescer uma árvore. Tudo bem? A aplicabilidade é gênero e aí nós vamos ramificar isso para aplicabilidade imediata. Nós vamos falar sobre normas constitucionais de eficácia limitada. Perfeito? Eficácia plena, enfim. A eficácia plena é aquela norma que está escrito lá e você não tem dúvida de como aplicar, beleza? A eficácia limitada, ela ainda pode ser ramificada, mas o que interessa para mim te mostrar, o que interessa para que eu te mostre neste momento, nossa, que difícil falar, né? O que interessa o que interessa a você saber neste momento é horrível esse negócio de falar mim e verbo na frente, né? Você fica falando igual indígena, só que no final das contas, quando você fala, acaba que sai sem querer. Mas enfim, não é isso o importante. Então, o que interessa a você saber neste momento é o seguinte: essas normas, elas são planejamentos e elas são exemplos do que a gente chama de norma de eficácia limitada de cunho programático. Perfeito?
O próprio nome já tem que te falar o que significa, né? Então, programática é algo que vai ser programado para que no futuro essa norma produza uma eficácia de forma eficiente, plena, beleza? Mas agora, virar e falar que não tem eficácia, isso já está errado, né? Dentro da matéria que a gente estuda, aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, a gente sabe que toda norma tem eficácia. Ponto, acabou. Está na Constituição, ela tem aplicabilidade. A questão aqui é você entender que ela é programática. Tá joia? Beleza? E mesmo aqui, ainda mais um passo na frente do seu candidato. Se você está resolvendo questões de alto nível, toma cuidado com principalmente o inciso 4, que olha só, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo. Então, você não pode ir com esse raciocínio errado, que é o seguinte. O artigo 3º constitui exemplos de norma programática? Sim. Ah, então eu não preciso desenvolver o bem de todos, porque se é um programa de desenvolvimento do bem de todos sem preconceito, hoje eu posso ter preconceito. Cara, pelo amor de Deus, para com isso. O que o Constituinte quis fazer aqui é o seguinte: nós sabemos que no mundo da vida existe preconceito, existe discriminação, perfeito? Isso é vedado, inclusive com responsabilidade penal. O que ele quis colocar aqui como a ideia de programática é que essas coisas sejam reduzidas ao grau praticamente zero. Tudo bem? Repara que aqui eu não estou falando sobre desigualdades sociais e regionais. Aqui eu estou falando sobre a dignidade da pessoa humana. Estou falando sobre discriminar uma pessoa simplesmente porque ela é mulher. Estou falando de discriminar uma pessoa simplesmente porque ela é uma trans, seja um homem trans, uma mulher trans, enfim. Aqui já é dignidade da pessoa humana. Aqui é outra coisa. Quando eu falo de dignidades sociais e regionais, a gente está falando de quê, basicamente? De cunho econômico. Perfeito? Uns ganham mais, outros ganham muito menos, uns têm condição de comprar tanto X coisa, o outro não tem, mal tem para a cesta básica. As desigualdades sociais regionais, eu estou versando sobre isso. Praticamente é tema econômico. É único? Não, mas a realidade nossa é tema econômico. Aqui não. Aqui eu estou falando sobre aspectos subjetivos, perfeito, que afetam a dignidade da pessoa humana. Então você tem que tomar um certo cuidado quando você, por exemplo, está resolvendo uma questão de alto grau e o cara vai versar sobre isso dentro do inciso 4, falando, claro, nessa questão de eficácia limitada de cunho programático que eu acabei de te explicar. Claro que eu vou gravar aulas sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, te explicar direitinho, né, a proposta do Zé Afonso da Silva, mas enfim. Pelo menos o conceito básico dessa questão, mas o que eu preciso que você saiba que dentro do artigo 3º, mais do que seu concorrente, são essas questões, que ela tem impacto direto na questão de eficácia e aplicabilidade, e você tem que saber decorado o artigo 3º, utilizando-se do mnemônico CONGAR-ER-PRO. Tudo bem? Não é só saber o CONGAR-ER-PRO. Construir uma sociedade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, essas coisas têm que estar na ponta da língua. Assim como o sócio de Valplu também tem que estar. Beleza? Bom, acho que pro artigo 3º tá bom até aqui. Eu espero que você tenha gostado, tá? Dá aquela força pra gente divulgar aqui. Se você precisar conversar comigo, tá joia? www.douglasandradeadvocacia.com. Você consegue falar comigo diretamente pelo meu site, beleza? Sobre aulas, sobre questões jurídicas, sobre ações judiciais, estou à disposição. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado e até a próxima.